Ele é um garoto que acaba levando a garota que encontrou na rua para sua casa. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora. O anime começa com Yoto, um homem comum de 26 anos que trabalha em um escritório e tem uma vida monótona. Ele é completamente obcecado por sua chefe, uma mulher linda e cheia de confiança. Em um momento de coragem, ele decide convidá-la para seu apartamento. Porém, a vida não é como nos animes, e ela dá um fora gigantesco nele, revelando que já tem um namorado. Sentindo-se derrotado, Yoto faz o que qualquer adulto frustrado faria. Vai beber para afogar as mágoas e chorar até o fim. Ele se embriaga sem limites e logo se entrega ao desespero. Determinado a enterrar o resto da dignidade que ainda restava, ele segue seu caminho de volta para casa. No caminho, encontra uma garota vestida com um uniforme escolar chamada Sayu, sentada sozinha na rua. O que ele não sabe é que a jovem tem o hábito de passar as noites na rua só para encontrar um lugar onde dormir. Yoto, pensando ser um bom samaritano, tenta convencê-la a ir para casa, já que a rua à noite não é segura. Porém, Sayu responde de uma forma completamente inesperada. Ele, sempre evitando confusão, rejeita a ideia, mas logo se sente culpado e decide levá-la para o seu apartamento. Ao chegarem lá, Sayu nota que o local está uma bagunça, o clássico cenário de um solteiro despreocupado. Mas Yoto mantém o foco em seu objetivo, ser respeitável e manter as coisas sob controle, e logo cai no sono. No dia seguinte, ainda de ressaca e completamente confuso, Yoto é acordado pelo cheiro de comida. Ele encontra Sayu no apartamento e demora a processar tudo, já que não se lembra de como ela foi parar ali. Por sorte, ele logo percebe que nada demais aconteceu. Isso o alivia, mas logo a conversa se torna bem estranha. Sayu começa a provocá-lo, chamando-o de velho o tempo todo, o que irrita Yoto profundamente. Ele tenta controlar a situação, mas logo se lembra de um detalhe estranho da noite anterior: a cor do uniforme dela. Após uma conversa inicial, ambos se apresentam corretamente e Yoto acaba elogiando a sopa que ela fez. Ele tenta, pacientemente, explicar que não é o tipo de cara que ela está pensando, e que ela não é tão interessante quanto imagina. Sayu, no entanto, se defende, afirmando que não é sem graça. No meio dessa conversa, ela solta uma frase absurda sobre como um limão na mão é mais valioso do que um melão flutuando. O clima fica mais estranho, e de repente, ela menciona que toparia ser sua namorada, apenas para experimentar. Yoto, cada vez mais perdido e irritado, responde que tudo isso não faz sentido e que ela deveria se valorizar mais. Ele até explica que se fosse outro homem, ele poderia facilmente se aproveitar da situação. Mesmo assim, Yoto decide que não pode deixar Sayu na rua. Ele coloca algumas regras. Ela pode ficar no apartamento, mas precisará ajudar nas tarefas domésticas. Não tem nada a ver com ela ser mulher, mas é uma questão de organização e respeito. E se ela tentar fazer algo de novo, ele a colocará para fora imediatamente. O restante do dia segue de maneira estranha, mas funcional. Yoto vai ao trabalho e desabafa com seu amigo Hashimoto, que acha tudo isso muito bizarro e até perigoso. Hashimoto alerta sobre os riscos de acolher uma desconhecida, ainda mais uma adolescente. Yoto considera devolvê-la para os pais, mas se lembra dos poucos detalhes que ela compartilhou, como o fato de que os pais nem sentem falta dela e até parecem estar melhor sem ela. Quando Yoto chega de volta ao apartamento, é recebido com uma sopa de legumes pronta e Sayu a chamando de pai. Ele, ainda sem entender direito o que está acontecendo, nota que ela está realmente cuidando do lugar, limpando e até organizando suas roupas. Apesar da confusão, Yoto aceita que as coisas sigam assim por enquanto, mas deixa claro que nada pode ultrapassar os limites. Depois de um papo mais profundo sobre o passado de Sayu, ela solta um comentário que deixa Yoto irritado. Ela diz que todos os homens com quem já se envolveu a trataram como se fosse lixo. Yoto, chocado, questiona como isso pode ser considerado normal. Ele deixa claro que, por mais gentil que seja, ninguém deve ser tratado dessa forma. Ele sai para tentar relaxar, enquanto Sayu, no apartamento, começa a lavar roupas, e Yoto segue confuso e cheio de dúvidas sobre tudo o que está acontecendo. Tudo segue bem, até que Yoto percebe algo incomum. Sayu só tem um uniforme escolar para usar. Isso o faz refletir e ele decide que é hora de resolver a situação. Então, ele a leva para fazer compras, com o intuito de comprar roupas novas para ela e também um colchão, já que o atual provavelmente está afetando suas costas. Sayu, no entanto, tenta argumentar que não tem como pagar por tudo isso, mas Yoto, de maneira direta, responde que os serviços domésticos dela já cobrem os custos, então está tudo resolvido. Depois disso, os dois voltam para casa após o dia de compras. Sayu está visivelmente contente com o novo colchão e comenta que agora vai conseguir dormir bem, sem dor alguma. Aproveitando o momento, ela pede novamente para dormir com ele, mas Yoto quase engasga com a proposta. Ela agradece, mas não insiste mais. No dia seguinte, Yoto está no trabalho e seu amigo e colega Hashimoto começa a brincar, insinuando que ele está com uma namorada secreta. Na verdade, toda essa mudança nele é influência direta de Sayu, que tem um jeito único de bagunçar sua vida. Isso faz com que Yoto comece a pensar sobre tudo.
Ele reconhece que, embora Sayu não seja exatamente seu tipo, ela é, no mínimo, muito bonita. E além disso, bastante útil. A dinâmica entre os dois, mesmo sendo estranha, funciona. É como se fossem uma dupla de marido e mulher, mas sem envolvimento romântico. Ele percebe que ela se importa até com a aparência dele, mantendo a casa sempre organizada, e ele tenta suprir as necessidades dela, como roupas e um lugar digno para dormir. Embora não seja algo propriamente fofo, ainda assim é algo interessante. Mais tarde, Yota percebe que Sayu não tem celular, o que acha estranho. Ele sugere comprar um novo para ela, já que se ela vai morar ali, ele precisa ter um meio de se comunicar com ela. Sayu, sempre humilde, recusa a ideia. Já em casa, Yota de forma direta fala que se ela não quiser, não precisa tentar agradá-lo. Ele diz que embora aquele não seja seu lar de verdade, por enquanto é o lugar onde ela pode ficar, desde que cumpra as condições acordadas. Esse comentário faz Sayu refletir. Ela admite que tem o hábito de esconder seus sentimentos, sempre forçando sorrisos, como se fosse parte da sua vida. Yota a escuta e entende, reafirmando que ela não precisa agir assim. O papo fica mais pessoal. Em um momento de vulnerabilidade, Sayu segura a mão de Yota e diz que nunca ninguém a tratou com tanta paciência, nem a perdoou tanto quanto ele. Por isso, ela quer fazer de tudo para deixá-lo feliz por tê-la em sua vida. Yota, desconcertado, responde que, se ela quiser fazer ele feliz, pode começar preparando refeições bem caprichadas. A cena corta para o escritório, onde Yota lida com uma situação difícil. Aira, sua pupila, comete um erro, mas Yota demonstra excelente liderança, agindo com calma, orientando-a e resolvendo o problema de forma eficiente. Goto, a chefe de Yota, percebe sua atitude e parece impressionada. Mais tarde, quando Yota e Aira ficam até tarde no trabalho, Yota decide que ambos merecem um descanso, então sai para comprar comida e eles acabam comendo juntos no escritório. A loira comenta sobre a gentileza de Yota, dizendo que ele corrige as pessoas de uma maneira construtiva, sempre motivando, ao invés de desanimar. Ela pergunta se ele tem uma namorada, pois notou algumas mudanças nele, como o fato de ele estar se cuidando mais, se barbeando e até usando camisas mais alinhadas. Yota ri sem graça e explica que a única coisa que aconteceu com ele foi ter levado um fora recentemente. A loira, como quem entendeu tudo, sorri e diz: "Ah, claro, só pode ser a Goto, não é?" Após a conversa, a loira se despede de Yota e sugere que da próxima vez eles saiam para beber. Quando Yota chega em casa mais tarde, encontra Sayu aparentemente irritada por ter esperado tanto por ele. Mesmo com Yota se desculpando, ela finge estar brava, só para ver como ele reage ao pedir desculpas. Yota janta em silêncio, e no dia seguinte pede a ajuda de Hashimoto para comprar um celular para Sayu. Assim poderão se comunicar se algo acontecer. Hashimoto sugere que o design não importa, mas Yota insiste em escolher um modelo bonito para ela, mesmo que Sayu recuse. No trabalho, Yota segue sua rotina, mas Goto percebe que ele está um pouco mais nervoso do que o normal. Ela o convida para jantar, mas Yota acha estranho ela ter convidado logo depois de tê-lo rejeitado. Goto então sugere um jogo. Cada um faz uma pergunta e o outro deve responder sem evitar a resposta. Yota pergunta o motivo do convite e Goto devolve a pergunta. Ele responde que não sabe, mas Goto diz que ele está mentindo. Nos últimos 5 anos, Yota sempre fazia horas extras, mas agora saía no horário e cuidava mais do visual. Isso chamou a atenção de Goto, que perguntou se ele e Aira estavam juntos, já que notou que a colega estava bem próxima dele. Yota interrompeu, negando qualquer envolvimento romântico e confessou que durante todos esses anos na empresa, sempre foi apaixonado por Goto. Ele questionou qual era o interesse dela, já que havia o rejeitado. Goto, com aquele jeito difícil de entender, respondeu que quando alguém se declara e é rejeitado, é incômodo ver essa pessoa rapidamente se envolvendo com outra. Ela admitiu que ficou aliviada ao saber que Yota não tinha ninguém, e que continuaria sendo seu fiel admirador. Quando chegou em casa, Sayu percebeu que algo havia acontecido e, ao ouvir sobre o encontro com Goto, o abraçou para confortá-lo. Como ele estava cheirando a churrasco, Sayu o mandou tomar banho. Depois disso, Yota, já mais tranquilo, jantou a sopa de legumes que ela preparou e deu o celular de presente a ela, explicando que era para se comunicarem. Enquanto refletia sobre Sayu, Yota percebeu que havia mais como uma criança do que como uma mulher. Durante uma conversa, Sayu mencionou que ele era o único amigo dela agora. Em um momento de introspecção, Yota foi para a sacada pensar, enquanto Sayu, ao amanhecer, teve outro pesadelo. Pela manhã, Yota, ainda com bom humor, riu do cabelo bagunçado dela. No trabalho, um colega perguntou a Yota por que ele havia recusado viagens de negócios, algo que ele costumava amar. Ele brincou, insinuando que Yota estava namorando ou que Goto finalmente havia cedido. Isso deixou Goto irritada, mas Yota inventou uma desculpa, dizendo que estava esperando entregas em casa. Mais tarde, Goto pediu que ele fosse ao cinema com ela como recompensa. Enquanto isso, em casa, Sayu começou a se preocupar que, se Yota conseguisse uma namorada, ele poderia pedir para que ela fosse embora. Quando Yota mandou uma mensagem dizendo que chegaria tarde, Sayu ficou ainda mais aflita. No cinema, Yota e Goto assistiram a um filme sobre amores predestinados.
Quando ele perguntou se ela já havia encontrado o amor dela, Goto respondeu que sim, e com um abraço, deixou claro o que queria dizer. Sayu, que havia ido espiar o encontro, ficou incomodada ao vê-los juntos. Chorando em um parque, Sayu começou a se questionar por que Yota nunca a via como via outras mulheres. Mishima, que também estava no parque, percebeu o estado de Sayu e foi até ela para conversar. Durante a conversa, Sayu desabafou que não acreditava em gentilezas sem segundas intenções. Mishima, tentando confortá-la, disse que algumas pessoas realmente são boas e fazem a gente pensar nelas o tempo todo. Quando Yota chegou ao parque e viu as duas juntas, ficou surpreso, mas não perdeu tempo em dar uma bronca em Sayu por tê-lo preocupado. Mishima, percebendo o clima, sugeriu que eles conversassem melhor no dia seguinte. Em casa, Sayu tentou conversar com Yota vestindo apenas roupas de baixo, mas ele pediu que ela colocasse algo mais apropriado antes de continuar. Ela se recusou, desafiando-o e perguntando o que ele achava do corpo dela. Yota explicou que não queria ser como as outras pessoas que só viam Sayu de forma superficial. Sayu, então, desabafou sobre como usava seu corpo para sobreviver após fugir de casa. Ela revelou que era expulsa por aqueles que a abrigavam assim que não podiam mais tirar vantagem dela. Yota, comovido, abraçou Sayu e garantiu que ela era muito mais do que aquilo. Ele prometeu que só se envolveria com alguém por quem tivesse sentimentos reais e pediu que ela se vestisse. Mais tarde, Yota elogiou Sayu pelo quanto ela contribuiu para sua vida. Ele explicou que, graças a ela, sua casa se tornou mais acolhedora e que ele se sentia menos solitário. Chorando, Sayu pediu para continuar morando lá e ele concordou. No dia seguinte, Sayu pediu permissão para trabalhar e Yota disse que sim, desde que isso não interferisse nas tarefas domésticas que ela já fazia tão bem. Sayu pensa em tentar um trabalho no supermercado próximo de casa. Lá, ela conhece Azami, uma garota loira bem amigável que a trata como igual. No final do expediente, Azami pergunta onde Sayu mora, e ela responde que é a apenas 5 minutos dali. Azami acha que podem ser vizinhas e sugere visitar a casa de Sayu um dia. Sayu hesita e diz que precisa consultar a pessoa com quem mora antes. Curiosa, Azami pergunta se é o namorado dela, mas Sayu nega, explicando que é mais como um irmão mais velho. O que Azami acha um pouco estranho, mas ainda quer conhecê-lo. Sayu envia uma mensagem para o protagonista avisando, e vai apresentá-lo como o irmão mais velho. Mishima vê as mensagens e pergunta se são da garota. Shimoto pergunta se ele já contou tudo para Mishima, mas o protagonista diz que apenas algumas coisas. Goto ouve a conversa. O protagonista volta para casa e é recebido pelas duas. Azami comenta que ele parece um velho, mas que não é feio, e transmite uma boa vibe, como a galera diz. Eles inventam uma história sobre serem amigos de infância, o que não convence muito Azami por causa da diferença de idade. A Sayu comenta que, mais do que brincar, o protagonista cuidava dela, pois seus pais quase nunca estavam presentes. Azami diz que ele é sortudo por ter uma garota bonita que cuida dele e supõe que ele deve ter sido um anjo no passado para a Sayu ser assim com ele. Ainda assim, algumas coisas não convencem. Eles servem a refeição, um banquete e todos comem juntos. Asami repara que a casa do protagonista é pequena. Quando chega a hora de ir embora, ela sugere que o protagonista acompanhe até em casa, como se fosse uma grande chance de levar uma bela garota. Mas, de forma suspeita, pede para a Sayu ficar. No caminho, Azami pergunta diretamente sobre a relação dele com a Sayu, pois sabe que a história deles é falsa. Ela pede sinceridade, pelo menos dessa vez. O protagonista fica em silêncio por um momento e responde que para a Sayu, ele é como um irmão mais velho, e não vê motivo para desconfiarem disso. Com essa resposta, ele admite que é uma mentira, mas quer proteger o que Sayu quer manter escondido. Asami se sente satisfeita com a resposta, confirmando que ele é um cara legal, e diz que ela e Sayu tiveram sorte de conhecer alguém tão bom e gentil. Ela pede que ele a acompanhe até certo ponto, porque não quer mostrar onde mora. O protagonista pede que ela volte com cuidado e comenta que, apesar da casa ser pequena, ela é sempre bem-vinda, e que gostaria que ela fizesse companhia para a Sayu. No dia seguinte no trabalho, o protagonista fica até mais tarde para terminar um projeto. Depois de concluir, avisa a Sayu que já está indo para casa, mas Gotou aparece e pergunta se ele tem tempo para jantar com ela. Ele aceita, mas pensa na Sayu. Ele questiona diretamente a Gotou sobre o motivo do convite, e ela, querendo atenção, comenta que, apesar de ele ter dito que não tem nada com Mishima, parecem se dar muito bem, até recusou uma viagem de negócios e agora vive olhando o celular. Ele pergunta por que ela se importa tanto com o que ele faz. Se ela não responder, ele também não vai. Gotou admite que o enxerga de um jeito diferente e finalmente declara que gosta dele. O protagonista fica confuso. Sayu, por sua vez, está animada para preparar comida para ele, mas fica triste ao ver que ele saiu novamente com a Gotou. Durante o jantar, o protagonista suspeita que Gotou esteja brincando, já que ela tem namorado e ele a admirou por 5 anos. Gotou pede desculpas e revela que quando ele se declarou, ela ficou feliz, mas rejeitou porque não era o momento certo. Ela diz que na verdade não tem namorado, mas o protagonista não acredita, pensando que ela só está brincando. Gotou pergunta o que pode fazer para ele acreditar e ele sugere passar a noite com ele, achando que ela recusaria. Para sua surpresa, ela aceita.
O protagonista mal acredita. Gotou diz que nunca esteve com ninguém, mas que faria tudo por ele. Ele diz que estava apenas brincando e que as coisas estão ficando sérias, então ela deveria se confessar quando estiver pronta, porque ele sabe que mulheres como ela gostam de ser admiradas. Apesar do jeito dela, o protagonista reafirma que gosta muito dela, mas é doloroso quando alguém brinca com você, então, se ela realmente quiser ficar com ele, precisa se valorizar. Gotou concorda que será ela quem se declarará da próxima vez. E como ela já respondeu, agora é a vez do protagonista responder à pergunta dela. Enquanto isso, Sayu está em casa comendo sozinha e percebe que ainda existem momentos em que sente solidão. Ela tem alguns flashbacks dolorosos e vai ao banheiro vomitar. Lava as mãos e a boca, e nesse instante recebe uma ligação do protagonista dizendo que vai levar Gotou para casa. Sayu pensa que agora será expulsa, então se oferece para dormir em outro lugar, mas ele diz que Gotou quer conhecê-la. O protagonista conta tudo para Gotou, que afirma que ele está basicamente cometendo um crime e pergunta se pode garantir que não terão envolvimento amoroso. Ele assegura que sim, e essa é a razão pela qual Gotou deseja conhecê-la. Chegam ao apartamento do protagonista e Gotou parece simpática, mas desconfiada. O clima fica tenso porque Gotou fala com sarcasmo e ironia, perguntando a Sayu se o protagonista não tentou nada com ela. Sayu responde que não, e até se surpreende, achando que talvez seja porque ele não se interessa por garotas jovens. O protagonista diz que mesmo que gostasse, ele tem seus valores. Ele vai ao banheiro e deixa as duas a sós. Gotou pede para conversar em particular com Sayu, dizendo que há muitas coisas que a garota deve querer perguntar. Sayu concorda e pede ao protagonista que saia de sua própria casa para que possam conversar. Ele, sem muitas opções, aceita. Sayu, um pouco apreensiva, fica com Gotou, que questiona se ela realmente está no colegial, de onde veio e há quanto tempo está fugida. Sayu responde que faz 6 meses, mas não revela o motivo. Gotou pergunta até quando ela pretende ficar ali. No caminho, o protagonista encontra Mishima, que saiu para caminhar enquanto ele foi comprar verduras. Em casa, o clima continua pesado. Gotou diz a Sayu que, por mais que o protagonista seja bondoso, a sociedade não permitirá que ela permaneça ali. Sayu agradece o conselho, mas confessa que sempre quis ouvir alguém dizer para ela parar de fugir. Ela menciona que passou por casas onde teve que usar seu corpo e que permitia isso apenas para ter onde dormir. Gotou se surpreende com a revelação e se mostra mais compreensiva, mas ainda afirma que Sayu deve pensar no que deseja fazer, pois o protagonista está se arriscando. Sayu sabe que voltar para casa não é viável, mas, se não houver outra opção, enfrentará o passado. Gotou a abraça e diz para ela aproveitar sua juventude. Enquanto isso, o protagonista retorna das compras e Mishima pergunta se Gotou vai passar a noite com ele. Ele diz que não, e Mishima faz cena, dizendo que Gotou está em sua casa e não entende por que ele esconde as coisas. No apartamento, é a vez de Sayu perguntar a Gotou se ela realmente ama o protagonista. Gotou responde que sim, que só tem olhos para ele, mas enquanto fala, hesita. Diz que gosta dele desde que entrou na empresa, mas Sayu não acredita totalmente. Enquanto isso, Mishima diz ao protagonista que ele precisa ser honesto. Ele afirma que, se quisesse algo com Gotou, não teria contado sobre Sayu. Mishima suspeita que ele sente algo por Sayu. Ele, ofendido, diz que pode pensar o que quiser, mas ele não é um tarado. Mishima se despede como se nada tivesse acontecido. O protagonista volta para casa e encontra Gotou e Sayu se maquiando. Gotou diz que a partir de agora apoiará Sayu, mas ressalta que a instabilidade dela pode acabar fazendo com que desenvolva outros sentimentos pelo protagonista. No dia seguinte, no mercado, Azami comenta com um garoto chamado Yaguchi que terá uma nova colega de trabalho chamada Sayu, muito bonita. No dia seguinte, Sayu chega ao trabalho e lê o quadro de turnos, onde o nome de Yaguchi chama sua atenção. Ele aparece para dar as boas-vindas e ambos se reconhecem, mas ele a conhece como Miyuki, não como Sayu, que finge não saber de nada. Yaguchi menciona que nunca esquece uma garota com quem teve algo, mas com uma postura bem casual. Asami chega e ele diz que conhece a nova funcionária, mas antes de terminar, ela grita que ele está enganado, que seu nome é Sayu. Asami entende mais ou menos a situação e dá um chute firme em Yaguchi, mandando ele calar a boca e voltar ao trabalho. Sayu pensa em contar o que houve, mas Asami diz que se ela não quiser falar agora, tudo bem, mas que conte quando estiver pronta. Sayu sai refletindo sobre como foi estranho Yaguchi não ter dito mais nada, mas como diz o ditado, não chame o azar que ele aparece. Yaguchi a espera do lado de fora, dizendo que não entende por que ela está sendo fria, já que se conhecem bem. Sayu pede para ele ficar quieto, mas ele insiste dizendo que ela deve estar fugindo de novo e se hospedando com outro homem. Sayu decide ir embora, mas ele a segura pelo braço, querendo saber onde ela mora agora, querendo ir até lá para conversar com calma. Sayu diz que não pode levar ninguém sem permissão do dono da casa, mas ele insiste. Sayu volta para casa, mas Yaguchi, insistente, promete não contar nada sobre o passado dela para Asami ou o gerente se ela o levar.
Ele diz que só quer conversar sem segundas intenções. Sayu avisa o protagonista por mensagem. Eles chegam a casa e Yaguchi vê que é pequena, mas bem cuidada. Sayu deixa claro que só faz as tarefas do lar. Yaguchi se surpreende que, em 2 meses, nada tenha acontecido entre ela e quem mora com ela. Ele se aproxima de Sayu, quebrando a promessa, dizendo que depois de tanto tempo ela deve estar carente. Sayu, decidida, dá um tapa nele, mas ele a empurra. Sayu se pergunta por que deixou ele entrar. Ela sabe que, se chamar a polícia, quem vai se complicar é o Yoshida, então para de resistir. Quando Yaguchi está prestes a forçá-la, Yoshida entra e vê Sayu quase chorando. Ele pergunta se pode expulsar o cara e dar uns bons socos nele. Yaguchi, debochado, conta que Sayu morava com ele antes, o que só piora a situação. Yaguchi comenta que nenhum dos dois tinha autorização dos pais, então ambos estavam cometendo um crime. Ele questiona o que Yoshida pretende fazer, se vai cuidar dela para sempre, como será com a faculdade, o emprego, já que ela não é nada dele. Yoshida reconhece que ele tem razão, mas deixa claro que não será como os adultos que a machucaram no passado. Yaguchi se despede, prometendo não tentar nada com Sayu. Preocupado, Yoshida entra para ver como ela está. Ela chora, sem entender como deixou tudo chegar a esse ponto. Confessa que sentiu muito medo, e o protagonista a abraça para acalmá-la. Sayu lembra que antes de chegar ali, se vendia quase todos os dias. Ele diz que ela se defendeu bem, mas Sayu se desespera porque agora Yaguchi pode revelar tudo sobre seu passado e a polícia pode prender o protagonista. Yoshida responde que esse é um problema dele. O mais importante é que ela aprenda a se valorizar mais, porque ele só quer que ela seja uma estudante comum, que vá à escola, faça amigos e aos poucos se torne uma adulta. No dia seguinte, Azami percebe que Sayu está abalada e se aproxima para saber se está bem, mas Sayu disfarça, o que deixa a amiga irritada. Azami vai direto tirar satisfação com o emo, perguntando o que ele fez. Ele responde sem vergonha que foi até a casa dela, mas que ela o dispensou. Azami pergunta se ele a forçou e ele admite mais ou menos. Azami lhe dá um tapa arrancando aplausos de todos. Ela exige que ele peça desculpas, e Yaguchi faz isso com aparente sinceridade, dizendo a Sayu que prometeu não contar nada se ela o levasse para casa, e que cumprirá a palavra. E Sayu não o perdoa totalmente. Meio aliviado, Yaguchi comenta que não vai mais tentar nada, pois ela tem muitos cães de guarda. Ainda provoca dizendo que Yoshida é um desperdício, pois fazer tanto por uma garota com quem nem se envolve é perda de tempo. Após o expediente, Yoshida avisa por mensagem que precisaria ficar mais tempo no trabalho, mas pede para Sayu não sair de casa a menos que fosse necessário, e se algo ocorresse, avisá-lo de imediato. Sami, usando o celular de Sayu, envia mensagem ao protagonista dizendo que ficaria com a pequena. Yoshida agradece. Primeiro passam na casa de Azami, uma mansão imensa, já que o pai dela é um político corrupto e a mãe advogada. Conveniente, não? Sami comenta que é a primeira vez que fala da família com uma amiga. Sayu conta que fugiu de casa em Hokkaido e que antes de conhecer Yoshida ficou com vários caras, mas nenhum como o protagonista. Azami leva Sayu a um local de onde podiam ver as estrelas. A loira revela que os pais não lhe davam atenção, exceto quando ela tentava se vestir de forma provocante. Mesmo a mãe querendo que Azami fosse advogada, ela sonhava em ser escritora. Sayu diz que apoiaria o sonho dela, mas que teria que escolher uma carreira menos lucrativa, como literatura. Contra a vontade da mãe e com o pai também desaprovando, foi enviada para a mansão. Assim, viveu cercada de luxo e empregados, mas entediada. Arranjou um emprego de meio período no Japão. Sayu responde que essa era toda a história, contando que foi criada por empregados, que os pais a ignoravam, e que teve que trabalhar como serviçal, vestir roupas infantis e que nenhum deles esteve presente quando nasceu. Azami segura a mão de Sayu e diz que ela tem um futuro, que sua história ainda não terminou. Reconhece que ela passou por coisas duras, mas acredita que tudo acontece por um motivo. Finalmente, Sayu chora, aliviada. No dia seguinte, o protagonista pediu desculpas por não ter conseguido protegê-la no outro dia. Mas Sayu respondeu que, graças a ele, agora tinha um lar e finalmente havia tomado uma decisão sobre o futuro. Pediu para ficar mais um pouco e Yoshida prometeu continuar apoiando. O tempo passou e Azami começou a visitar com frequência a casa do protagonista. Eles notaram um sujeito estacionado perto do mercado, mas que nunca comprava nada, bem suspeito. Mais tarde, na casa do protagonista, as duas garotas folheavam revistas e trocavam opiniões. Azami estava ansiosa com as provas que definiriam o destino dela. Sayu lembrou da conversa com o protagonista quando pediu mais tempo, mesmo sabendo que precisava voltar para Hokkaido. Azami percebeu que algo estava deixando Sayu inquieta, mas ela desviou bem do assunto. Sayu mandou uma mensagem para o protagonista durante o trabalho, que Mishima acabou vendo e ficou morrendo de ciúmes, já que nem tinha o número dele. Enquanto isso, Goto aproveitava cada chance para ficar próxima do crush. A ciumenta Mishima chamou a chefe para almoçar e foram juntas. Mishima estava irritada e perguntou sobre Yoshida, mas Goto apenas repetiu os boatos de que ele andava mais arrumado e diziam até que tinha namorada. Mishima retrucou dizendo que as duas sabiam que ele não namorava ninguém, então perguntou diretamente, tentando plantar intriga. Goto, sensata, respondeu que se isso acontecesse, saberia o que fazer, pois só podia controlar os próprios sentimentos. Disse ainda que se forçasse algo, o tempo trataria de colocar tudo no lugar. Mishima, contrariada, disse que não era da conta dela, e Goto reafirmou que realmente não era.
No fim do expediente, Mishima procurou o protagonista, mas ele recusou o convite para sair. Mesmo assim, ela exigiu o número dele. Relutante, acabou cedendo depois de tanta insistência. Logo em seguida, Mishima mandou mensagem chamando-o para o cinema, e ele respondeu pelo chat. Ao chegar em casa, o protagonista ficou surpreso com o banquete que prepararam. Sayu comentou que Azami tinha contado sobre as provas de admissão. Enquanto comiam, o protagonista refletiu sobre suas decisões, se eram apenas por ele mesmo. No dia seguinte, Sayu estava limpando a casa e Yoshida tentou ajudar, mas ela disse que cuidar das tarefas era responsabilidade dela. No meio dessa confusão, Sayu e o protagonista tropeçaram e, adivinha, ela acabou caindo por cima dele, deixando o pobre coitado mais vermelho que tomate. Envergonhado, ele se levantou num salto e correu para o chuveiro, dizendo que estava suando demais. Enquanto isso, Sayu mexeu no armário e encontrou uma caixa que Yoshida deixou ela abrir. Dentro havia uma carta da mãe dele e várias lembranças antigas, incluindo um álbum de fotos. E pasme, ele já foi careca. Entre as fotos, uma mostrava Yoshida como uma garota do ensino médio. Ele confirmou que era sua ex assim que saiu do banho. Contou que sim, já namorou a garota mais popular da escola, aquela que todo mundo invejava, e que hoje sua chefe é justamente ela. Esse homem realmente coleciona privilégios de protagonista. Ele confessou que a ex o achava intenso demais quando se tratava de cuidar de quem ele gostava, reconhecendo que às vezes exagerava. Disse que aprendeu a importância de demonstrar carinho sem sufocar, mesmo quando está completamente apaixonado. Sayu parecia querer dizer algo, mas desistiu no meio e mandou ele fumar lá fora, toda sem graça. No trabalho da Sayu, o emo conversava com Yaguchi e comentou que aquele carro de luxo suspeito apareceu de novo, só que dessa vez estacionou atrás do mercado. De lá saiu um senhor misterioso que fez Sayu congelar, tipo um flashback ruim.